Salmo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós estamos em um ano eleitoral. E as realidades peculiares da nossa nação e as corrupções nossas de cada dia nos ensinam que nós devemos votar de forma inteligente. Que nós devemos votar de forma consciente. A gente não deve deixar para escolher os nossos candidatos no último momento. Você fará muito bem se votar com inteligência, com consciência, porque você é um cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro, você deve se preocupar com os destinos da nação. Você deve se preocupar com a sorte do povo brasileiro. Mas se você afirma crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é muito mais do que um cidadão brasileiro. Se você afirma crer em Jesus, se você é um crente em Jesus Cristo, você é um cidadão do reino dos céus. Paulo diz aos Filipenses que a nossa cidadania, a nossa nacionalidade não está aqui nessa terra, está nos céus. Se você crê em Jesus, você é um cidadão do reino de Deus. E como um cidadão do reino de Deus, você sabe, ou pelo menos você deveria saber, que mesmo sendo extremamente necessário que você vote com consciência, que você vote com inteligência, você deveria saber que a esperança de um Brasil próspero, de um Brasil justo, jamais poderá ser alcançada por políticos tão pecadores e tão fracos como os nossos. Como cidadão do reino de Deus, você deveria saber isso. Apenas Jesus Cristo pode dizer com propriedade e com efetividade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Ele pode dizer isso. Porque libertar do que mesmo? Do que a verdade liberta? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, Jesus disse. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém pode sequestrar essa frase de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque apenas Ele pode libertar da verdadeira escravidão que interessa, que é a escravidão do pecado. Então, como cidadão do reino de Deus, você deveria saber que a esperança de um Brasil próspero e justo... Por que o Brasil não é próspero e justo? Por causa do pecado.
Por isso o Brasil não é próspero e justo. Por isso as nações não são prósperas nem justas. Por causa do pecado. Então, como cidadão no reino de Deus, você deveria saber que a esperança de um Brasil próspero e justo jamais pode ser alcançada por políticos tão pecadores como são os nossos. Como cidadão no reino de Deus, você deveria saber que a esperança de um Brasil próspero e justo jamais pode ser alcançada por políticos tão fracos como são os nossos, que precisam do apoio popular, que precisam mendigar votos para conquistar uma influência política tão pequena e de pouca duração, apenas 4 anos. A cada 4 anos eles têm que mendigar votos para conseguir uma influência política que dura apenas 4 anos. O Espírito Santo inspirou Davi a escrever o Salmo 24 para que você, sendo um cidadão do reino de Deus, você saiba que a tua esperança de uma nação próspera e justa somente pode ser alcançada pelo Rei da Glória. E você certamente deve estar se perguntando: quem é este Rei da Glória? Para que eu coloque nele a minha esperança. Seja com relação a este mundo, seja com relação ao mundo por vir. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. E talvez você ainda não esteja satisfeito com essa resposta e você insiste: quem é este Rei da Glória para que eu entregue a Ele e a ninguém mais toda a minha lealdade, todo o meu amor? Quem é este Rei da Glória? O mesmo que morreu na cruz para te salvar, o mesmo que ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai, de onde ele reina com todo o poder e autoridade sobre os céus e terra. Jesus, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. No decorrer desse sermão, nós vamos detalhar por que Jesus, o Rei da Glória, é o único, de fato, que pode levar o Brasil ao seu destino de prosperidade e justiça. Por ora, nós diremos apenas o seguinte: o Salmo 24 estende a você, que é um cidadão do reino de Deus, o Salmo 24 estende a você o privilégio e a honra de entrar na presença de Jesus, de entrar na presença do Senhor dos Exércitos, de entrar na presença do Rei da Glória, para celebrar com Ele as vitórias do seu reino. O Salmo 24 estende a você essa honra e esse privilégio de entrar na presença de Jesus para celebrar com Ele as vitórias do seu reino. E você sabe quando são celebradas as vitórias de Jesus? Em que momento as vitórias do reino de Deus são celebradas? Todas as vezes que a igreja, o povo de Deus, os súditos de Jesus Cristo se reúnem para cultuá-lo e adorá-lo, ali estão sendo celebradas as vitórias de Jesus e do seu reino. Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você não veio ao culto por um motivo banal, eu não estou dizendo de não vir ao culto por um motivo justo. Fica doente, a pessoa está mal, é óbvio que ela não vai poder vir ao culto. Mas todas as vezes que você não vem ao culto por um motivo banal, você simplesmente, hoje eu não estou afim. Ou eu tenho esse outro compromisso que não é um compromisso inadiável. Todas as vezes que você não veio ao culto, por qualquer motivo banal, você recusou a honra,
Você recusou o privilégio de entrar na presença do Rei da Glória para celebrar com Ele as vitórias do seu reino. Agora imagine o seguinte, você certamente deve ter o seu candidato do coração, aquela pessoa que você quer que ganhe as eleições. Imagine que você vote nessa pessoa e ela ganhe as eleições. Vamos pensar aqui nas eleições para presidente da República. E vamos imaginar que o presidente da República, o candidato em que você votou, ele te convide pessoalmente para celebrar com ele a vitória que ele recebeu. Você consideraria isso uma honra, um privilégio. Você provavelmente não faltaria, não recusaria essa honra e esse privilégio de celebrar com o teu candidato a vitória dele. Você percebe como muitos de nós, grande parte da igreja, que afirmamos ser cidadãos do reino dos céus, nós acabamos caindo na idolatria política. Porque nós não recusamos a honra de celebrar a vitória do nosso candidato, mas nós recusamos o privilégio de entrarmos na presença do Rei da Glória para celebrar com Ele as vitórias do seu reino. Em vez de confiarmos no Rei da Glória para a salvação do país, da nação, do povo, segundo as palavras de Jesus na grande comissão, nós confiamos em políticos, pecadores e fracos, cujas promessas eles não podem cumprir e nem querem cumprir, porque eles são pecadores e fracos. A única coisa que eles conseguem fazer é tornar a nação mais fraca e mais pecadora. Porque é isso que eles são, fracos e pecadores. E a prova da nossa idolatria política é que desprezamos o privilégio e a honra de cultuarmos a Jesus, ou por não comparecermos ao culto, ou por corrompermos tanto o culto, por corrompermos tanto aquela que deveria ser a celebração das vitórias de Jesus, a ponto de Ele não mais considerar essas celebrações como culto aceitável a Ele. Conforme nós lemos no domingo, no profeta Isaías capítulo 1. E desprezando o privilégio e a honra de cultuarmos a Jesus, ao mesmo tempo, de forma alguma, desprezaríamos a honra e o privilégio de celebrarmos com os nossos políticos preferidos. Cuja vitória pequena não tem consequência eterna nenhuma. Preferimos confiar em carros e cavalos do que confiarmos no Senhor dos Exércitos. Vocês se lembram do Salmo 20, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. No entanto, nós preferimos os carros, os cavalos. E esquecemos o nome do Senhor. É por isso que a igreja brasileira não consegue parar de pé. Mergulhada em escândalos e mais escândalos. É por isso que a igreja brasileira não é levada a sério. Vocês já perceberam como em Atos dos Apóstolos a igreja é levada a sério? As pessoas tinham medo de se juntar à igreja. Porque Pedro falou e o Espírito Santo matou Ananias e Safira.
Mas hoje o mundo não tem medo da igreja. Ela é tratada pelos políticos não como uma dama de respeito, mas como uma prostituta, alguém que se vende por favores quaisquer. Porque é isso que é uma prostituta, né? Uma pessoa, uma mulher que se vende. Seja você um dos primeiros cidadãos do reino de Deus a romper com essa idolatria política. Vote de forma inteligente, vote de forma consciente, sim, mas não coloque a tua esperança na vitória de um ou outro candidato. Vote no candidato que você acha que é o melhor, vote sim. Eu não estou dizendo que você não deve votar, mas não pense que esse candidato tem a possibilidade de conduzir o Brasil ao seu destino de prosperidade e justiça, porque ele não tem. Ele não é o Rei da Glória. Ele não é o Senhor forte e poderoso. Ele é apenas alguém tão pecador e tão fraco como você. Por isso mesmo, em vez de gastar o seu tempo e a sua energia lutando por aqueles que nada podem fazer, lute para que o reino de Deus alcance vitórias e mais vitórias no Brasil e no mundo. E então, não despreze a honra e o privilégio de comparecer na presença do Rei da Glória para celebrar com ele as suas vitórias. E de acordo com o Salmo 24, você fará isso de duas formas. Em primeiro lugar, você viverá à altura das vitórias de Jesus. Isso nós iremos dos versículos 1 até o 6. Em segundo lugar, você efetivamente cooperará com ele nas suas vitórias. Nós veremos isso nos versículos 7 até o 10. Lute para que o reino de Deus alcance vitórias e mais vitórias no Brasil e no mundo. Faça isso. E você não apenas estará cooperando com Jesus no avanço do seu reino, mas o próprio Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, ele vai te recompensar. Viva à altura das vitórias de Jesus e coopere com essas vitórias, e você será por ele, por Jesus, recompensado. Se você está imaginando a razão pela qual, nessa introdução tanto quanto longa, nós fizemos um contraste entre a autoridade de Jesus como Rei da Glória e a autoridade dos políticos humanos, especialmente no que diz respeito à capacidade de conduzir o Brasil e o mundo a um destino de prosperidade e justiça, a razão pela qual nós fizemos essa comparação, ou pelo menos uma das razões, está explicitada nos versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. A terra e tudo aquilo que nela existe, o mundo e todos os seus habitantes, tudo isso pertence a Jesus, por direito de criação. Jesus é o Criador de todas as coisas, então todas as coisas pertencem a Ele. E nós podemos afirmar isso com toda certeza, porque isso é confirmado pela teologia do Novo Testamento. Porque falando acerca de Jesus, Paulo escreveu essas palavras aos Colossenses. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso é Colossenses 1, 15 até o 17. Todas as coisas criadas pertencem a Jesus, exatamente porque todas as coisas foram criadas por Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele.
E se existe algo que deva ser consertado na criação, se existe algo que deva ser consertado naquilo que ele criou, não existe ninguém melhor do que o Criador para consertar aquilo que está errado. Quando nós compramos qualquer tipo de máquina ou equipamento, nós sempre estamos atentos à garantia. Porque o fabricante, ele garante que por um determinado tempo, aquela máquina, aquele equipamento deve funcionar sem nenhum problema. E se parar de funcionar, é só nós procurarmos a assistência técnica e eles vão consertar o problema. Agora, não é qualquer assistência técnica, né? É uma assistência técnica autorizada. Por quê? Porque os funcionários daquela assistência técnica autorizada, eles foram treinados pelo fabricante para consertar aquela máquina, aquele aparelho. Ou seja, ninguém melhor do que o Criador, do que aquele que projetou, para consertar alguma coisa que tenha dado errado. Não existe ninguém melhor do que o Criador para restaurar todas as coisas e conduzi-las ao seu destino pretendido desde o princípio. E é exatamente a restauração da criação por Jesus que é o contexto imediato da citação que nós fizemos da carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou citar para vocês aqui alguns versículos a mais. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todas as que estão na terra como as que estão nos céus. O objetivo da morte de Jesus na cruz vai além da restauração da humanidade. A gente normalmente pensa da morte de Jesus apenas com relação à salvação das pessoas, à restauração da humanidade, do seu estado de pecado. Acontece que o pecado não contaminou apenas a raça humana, o pecado contaminou toda a criação. Paulo diz em Romanos 8 que toda a criação geme por causa do cativeiro do pecado. Ela foi reduzida, toda a criação foi reduzida à servidão do pecado e a criação geme esperando a sua redenção, esperando a sua salvação. A morte de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, a sua subsequente ressurreição e o seu reinado à destra de Deus o Pai, objetivam a restauração de todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O objetivo de Jesus é restaurar todas as coisas. É restaurar toda a criação ao seu propósito original. O objetivo de Jesus é conduzir toda a criação ao seu destino original. Deus realizou a criação em Jesus com um objetivo em mente, para que a criação tivesse um destino próspero e justo. E Jesus veio até este mundo para garantir que a criação realmente alcançará esse destino pretendido por Deus desde o princípio. Não é de se admirar, então, que momentos antes de subir aos céus para iniciar o seu reinado à destra do trono do Pai, Jesus mesmo disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a gente poderia perguntar, tá bom, mas o Senhor recebeu toda a autoridade nos céus e na terra para fazer exatamente o quê?
Com qual objetivo o Senhor recebeu toda a autoridade nos céus e na terra? Jesus nos responderia dessa forma, considerando aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses. Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra para restaurar todas as coisas nos céus e na terra, para conduzir todas essas coisas ao destino preparado por Deus para elas desde o princípio. É para isso que eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Então não é à toa que nós começamos essa pregação afirmando exatamente isso. Apenas Jesus tem a capacidade de conduzir o Brasil a um destino próspero e justo. Porque apenas Ele recebeu a autoridade nos céus e na terra para fazer isso. Mas como é que nós chegamos a esse ponto? Como é possível que a boa criação de Jesus tenha sido desvirtuada e corrompida a ponto de necessitar de uma restauração? Para entendermos isso, nós devemos nos lembrar que depois de ter criado o universo, a terra e tudo aquilo que existe, Jesus criou a humanidade em Adão. E quando eu digo Jesus aqui, obviamente, eu estou pensando no Filho eterno de Deus, no seu estado antes da sua encarnação. Né? Porque Jesus recebe o nome de Jesus por ocasião do seu nascimento. Então eu estou falando Jesus aqui, mas obviamente, quando eu digo que depois de ter criado o universo, Jesus criou Adão, é óbvio que não é Jesus encarnado que criou Adão, porque Jesus não havia ainda nascido de uma mulher. Eu estou me referindo ao Filho eterno de Deus antes da sua encarnação. Então, depois de ter criado tudo, Jesus criou a humanidade em Adão. E Jesus ordenou que Adão dominasse sobre toda a criação. Jesus ordenou que Adão governasse sobre toda a criação e expandisse a criação para a sua glória, para a glória de Deus. E vocês devem se lembrar que em pregações passadas nós afirmamos que o Jardim do Éden foi o primeiro tabernáculo de Deus com a humanidade. A primeira morada de Deus na terra foi o Jardim do Éden. E por que nós dissemos isso? Porque todos os dias, no final do dia, Deus vinha até o jardim para se encontrar com Adão, para ter comunhão com Adão e Eva. E uma das responsabilidades de Adão era exatamente expandir o jardim por toda a terra. Essa era uma das responsabilidades de Adão. Cuidar do jardim e expandir o jardim por toda a terra, para que o ponto de encontro de Deus e a humanidade não ficasse restrito a apenas um lugar no mundo. E quando eu falo isso, eu me lembro do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus disse que chegou a hora, e agora é, em que aqueles que adoram a Deus não vão mais adorar a Deus apenas em Jerusalém. Uma das responsabilidades de Adão, então, era exatamente expandir o jardim por toda a terra, para que o tabernáculo de Deus, para que a morada de Deus com os homens não estivesse restrito a um lugar apenas. Ou ainda, dizendo de uma outra forma, Adão recebeu de Jesus a responsabilidade de expandir o reino de Deus por todo o mundo. Mas Adão não cumpriu a sua responsabilidade. Adão se rebelou contra Jesus, pecando contra Deus. Por essa causa, Adão foi expulso do jardim. Adão foi expulso do tabernáculo de Deus. Adão foi lançado para fora do reino de Deus. E com Adão, toda a humanidade.
A humanidade foi expulsa do jardim, do tabernáculo, a humanidade foi lançada para fora do reino de Deus. E no caminho de volta para o jardim, para o tabernáculo, para o reino de Deus, Deus colocou querubins que impediriam a qualquer custo o retorno da humanidade pecadora até a presença santa de Deus. Nem Adão, nem Eva, nem qualquer um de nós, pecadores, poderia jamais agora receber a honra e o privilégio de entrarmos na presença de Deus para termos comunhão com Ele e para cultuá-lo. Essa é a razão das perguntas feitas no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Reescrevendo essas perguntas, usando os temas que nós estamos falando até agora, nós teremos o seguinte: quem é que entrará no jardim do Senhor? Quem é que pode ultrapassar esses querubins que foram colocados ali para proteger o caminho? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? É óbvio que por tudo aquilo que nós estamos dizendo, que Jesus não abandonou a sua criação, nem desistiu de conduzi-la ao destino que Ele mesmo preparou para todas as coisas. Logo após a rebelião de Adão, Deus colocou toda a criação debaixo da maldição do pecado. E a razão pela qual Deus fez isso é simples. Toda a criação estava debaixo da autoridade de Adão. Quando Adão se rebelou contra Deus, toda a criação se rebelou contra Deus, então toda a criação foi colocada debaixo da maldição de Deus. Mas além da maldição, Deus também prometeu redenção e restauração de todas as coisas por meio de um dos descendentes da mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é Gênesis 3,15. Na teologia bíblica, esse versículo recebe o nome de proto-evangelho, ou o evangelho em protótipo. Porque nele nós encontramos a primeira vez que o evangelho foi pregado à humanidade. O primeiro pregador do evangelho foi Deus no jardim do Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira vez que o evangelho foi pregado. E na primeira vez em que o evangelho foi pregado à humanidade, Deus estabeleceu com a humanidade um pacto. O chamado pacto da graça. No estabelecimento do pacto da graça, Deus promete que Ele mesmo fará surgir do meio da humanidade um Salvador. Um Salvador que vai derrotar Satanás, que vai derrotar a antiga serpente. E não está claro nessa primeira pregação do Evangelho que esse Salvador também restaurará a humanidade e o restante da criação aos propósitos originais. Não está claro isso. Mas embora essas coisas não estejam claras em Gênesis 3,15, nós podemos dizer que elas estão presentes de forma implícita, porque a derrota de Satanás implica restaurar tudo aquilo que ele corrompeu. E é claro que nós somente vemos essas coisas implícitas exatamente porque ao longo da história da redenção, Deus foi complementando o pacto da graça com outras alianças subsequentes. Que alianças são essas? A aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança do Sinai em Moisés, a aliança com Davi e a nova aliança em Jesus Cristo. Essas alianças subsequentes, elas não anulam as alianças anteriores. Pelo contrário, as alianças subsequentes, elas complementam as alianças anteriores. E a cada aliança subsequente, novas promessas eram acrescentadas às promessas que Deus havia feito nas alianças anteriores.
Na aliança com Abraão, Deus escolheu para si um povo formado pelos filhos de Abraão. Mas filhos, não no sentido natural, filhos num sentido espiritual. Os filhos espirituais de Abraão seriam pessoas de todas as nações, pessoas de todas as famílias da terra, pessoas que compartilhariam com Abraão a mesma fé que ele teve em Deus. Mas até que nascesse o Salvador, Deus limitou a extensão do seu povo apenas à descendência natural de Abraão, com a exceção de alguns poucos gentios que se juntaram a Israel. Para mostrar a realidade da escravidão espiritual da humanidade ao pecado e a Satanás, Deus determinou que a descendência de Abraão fosse escravizada no Egito. Por que Deus determinou que os filhos de Abraão fossem escravizados no Egito? Para mostrar a realidade espiritual da escravidão ao pecado, da escravidão a Satanás. Deus então providencia um Salvador nacional, Moisés, que funcionando como um tipo de Jesus, libertou o seu povo da escravidão. Na aliança do Sinai, cujo mediador foi Moisés, Deus estabeleceu um tabernáculo, um lugar onde a sua presença se manifestaria no meio do seu povo, à semelhança daquilo que acontecia no Jardim do Éden. Neste tabernáculo haviam vários recintos e utensílios, e talvez o utensílio mais sagrado de todos era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança foram colocadas as 2 tábuas nas quais Deus escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos. E sobre a Arca da Aliança estava o propiciatório, que era uma espécie de tampa da arca. E sobre o propiciatório estavam esculpidas as imagens de 2 querubins. Que querubins são esses? Que querubins são esses esculpidos no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança? Os mesmos querubins que foram colocados no caminho do Jardim do Éden. Os mesmos querubins que impediam a volta da humanidade para o tabernáculo de Deus. Avançando um pouco mais na história da redenção, Davi, aquele mesmo com o qual Deus fez a aliança do reino, Davi trouxe o tabernáculo e a Arca da Aliança para o Monte Sião, um dos 7 montes sobre os quais estava edificada Jerusalém, a capital do seu reino. Porque até aqueles dias o tabernáculo de Deus e a Arca da Aliança, eles andavam de forma itinerante pelo território de Israel. Eles iam de tribo em tribo e de cidade em cidade. Num período da história, o tabernáculo e a arca estavam em tal cidade. Depois o tabernáculo e a arca eram levados para outra cidade. Mas Davi, o que Davi fez? Davi traz o tabernáculo e a arca para o Monte Sião, um dos 7 montes sobre os quais Jerusalém estava edificada. E como consequência da aliança do reino que Deus fez com Davi, Deus ouviu Davi e Deus escolheu o Monte Sião como o lugar do seu tabernáculo. Deus diz: agora eu escolho Jerusalém, eu escolho Sião como lugar onde o meu nome vai habitar, como lugar onde o meu tabernáculo vai estar, como lugar onde a minha arca, a arca da aliança, vai repousar. A pergunta, então, feita no versículo 3, é feita pelos peregrinos de Israel, enquanto eles se aproximam de Jerusalém para cultuar a Deus numa das muitas celebrações que Deus havia ordenado. Eles perguntam: quem é que vai subir ao monte do Senhor? Quem é que vai entrar no seu lugar santo? Quem é que vai comparecer diante do seu tabernáculo? Quem é que vai comparecer diante da sua presença? E nesse sentido, versículo 3 do Salmo 24 é muito semelhante
ao Salmo 15. Vocês se lembram do Salmo 15, né? Senhor, quem subirá? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta o seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim, jamais será abalado, jamais será expulso do tabernáculo de Deus. De forma resumida, então, a pergunta é a seguinte, a pergunta do versículo 3. Senhor, quem é que poderá entrar diante da tua presença santa para ter comunhão contigo e te oferecer culto? E essa pergunta é respondida no versículo 4. E como vocês devem ter percebido, a resposta é bem semelhante à resposta dada no Salmo 15, embora ela seja bem resumida. Quem é que receberá a honra e o privilégio de entrar na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, diz o versículo 4. A imagem das mãos é usada para representar todas as obras que nós fazemos. E a imagem do coração se refere a todos os nossos pensamentos e motivações. Você é limpo de mãos e puro de coração quando os teus pensamentos, as tuas motivações, aquelas coisas que ocorrem dentro do teu coração e as suas obras, aquilo que você faz nesse mundo, você é limpo de mãos e puro de coração quando os teus pensamentos e motivações e obras são marcadas pela pureza da santidade de Deus. Versículo 4 continua respondendo, dizendo: aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Entregar a alma significa entregar o seu amor, entregar a sua lealdade, entregar a sua confiança. Já a vaidade aqui não é aquela coisa de a gente ficar no espelho, se enfeitando, passando maquiagem ou qualquer outra coisa. Não. Na literatura bíblica, a vaidade se refere sempre àquilo que é vazio. Em um certo sentido, essa nossa vaidade de hoje em dia é algo vazio, né? Mas não se limita a isso. A vaidade, no sentido bíblico, é algo vazio, é algo superficial, é algo enganoso, é algo mentiroso, é algo falso, é algo que promete, que faz promessas, mas que nunca tem a capacidade de entregar as promessas feitas. Você não entregará a sua alma à vaidade quando você se recusar a entregar o seu amor, a sua lealdade, a sua confiança, às coisas que Deus afirma serem vazias, às coisas que Deus afirma serem superficiais, enganosas, mentirosas e falsas. E o versículo 4 termina dizendo: aquele que não jura enganosamente. Os juramentos normalmente eram feitos como forma de como um jeito de confirmar a veracidade de uma afirmação. Então eu faria qualquer tipo de afirmação e a pessoa responderia para mim: eu não acredito nisso. Então eu diria: não, mas eu juro por Deus. Eu juro por Deus que eu estou dizendo a verdade. Os juramentos então eram feitos como forma de confirmar a veracidade de uma afirmação. Então, jurar enganosamente se refere a qualquer tipo de mentira, a qualquer tipo de engano, a qualquer tipo de falsidade, a qualquer tipo de falso testemunho que nós praticamos, a qualquer tipo de uso indigno das nossas palavras. Você não jurará enganosamente quando você se recusar a mentir, enganar e a prestar falso
testemunho. A resposta dada nesse verso, a pergunta, ou as perguntas do versículo 3, é uma resposta bem resumida. E se você quiser mais detalhes, eu recomendo que você ouça a pregação que nós fizemos no Salmo 15. Mas mesmo sendo uma resposta bem resumida, ela abrange todos os aspectos das nossas vidas neste mundo. Como você poderá então certificar de que receberá a honra e o privilégio de entrar na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto? Como? Garantindo que todos os teus pensamentos, todas as suas motivações, todas as suas palavras e todas as suas ações sempre serão pautadas por aquilo que é correto, por aquilo que é justo, santo e bom. E além disso, garantindo também que o teu amor, a tua lealdade e a tua confiança não estão sendo entregues a coisas vazias, a coisas mentirosas, a coisas que oferecem apenas uma esperança falsa que jamais vai se concretizar. Tudo bem? Mas onde é que nós podemos descobrir aquilo que é correto, justo, santo e bom, para que por essas coisas nós pautemos os nossos pensamentos, motivações, palavras e ações? Onde que nós podemos descobrir aquelas coisas que são vazias, mentirosas e falsas, que oferecem uma esperança falsa para que jamais nós entreguemos a elas o nosso amor, lealdade e confiança? A resposta a essas duas perguntas é a mesma. Nós descobrimos todas essas coisas na palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que se quisermos ter o privilégio e a honra de entrarmos na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto, nós devemos obedecer à palavra de Deus em tudo aquilo que ela nos ordena, em todas as circunstâncias que estejamos vivendo. E isso com relação aos nossos pensamentos, motivações, palavras e ações. Nós devemos entregar o nosso amor, lealdade e confiança apenas aquelas coisas que a palavra de Deus nos diz que são dignas de receber o nosso amor, a nossa lealdade e a nossa confiança. E antes de nós prosseguirmos para o próximo versículo, nós devemos prestar atenção para uma exigência a mais que não está explicitada aqui. Essa exigência ela está presente no restante da Escritura, mas aparentemente ela está ausente aqui, que é a fé. Porque não são poucos aqueles que, ao ler os versículos 3, 4 e 5 desse salmo, e não encontrar neles a palavra fé, assumem que Davi está ensinando aqui um sistema de salvação pelas obras, e não pela graça. Na verdade, essa leitura errada, ela acaba se estendendo para todo o Antigo Testamento. Tanto que muitos assumem que no Antigo Testamento a salvação ocorria pelas obras, e no Novo Testamento a salvação ocorre pela graça ou pela fé. Mas a verdade é que desde o momento em que Deus estabeleceu o pacto da graça com a humanidade, lá em Gênesis 3,15, desde aquele momento, a única forma possível de salvação é a fé posta no Salvador prometido. Com relação a esse salmo, especialmente os versículos 3, 4 e 5, embora nós não tenhamos aqui a palavra fé, nós temos nele um exemplo prático de fé. E por que eu digo isso? Porque ninguém, no seu estado natural de pecado e rebelião contra Deus, ninguém se importa em querer saber as exigências morais e espirituais para que essa pessoa possa receber a honra e o privilégio de entrar na presença de Deus para lhe oferecer culto. Ninguém no seu estado natural se preocupa com isso. E a gente pode dizer isso com base naquilo que o próprio Jesus falou no Evangelho de João.
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal, odeia a luz, não vem para a luz. Toda pessoa que pratica o mal e odeia a luz, ela não se preocupa com as exigências espirituais e morais para que ela possa ter a honra e o privilégio para entrar na presença de Jesus para lhe oferecer culto. Por quê? Porque as suas obras, elas são feitas nas trevas, exatamente para que elas não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que se manifeste as suas obras são feitas em Deus, essa pessoa sim vem para a luz. Essa pessoa sim se preocupa com as exigências espirituais e morais para que ela possa ser aceita na presença de Deus. Então, quem faz essa pergunta aqui, quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo, quem é que pode receber a honra e o privilégio de entrar na presença de Jesus para cultuá-lo? Quem faz esse tipo de pergunta? É unicamente a pessoa que, pela graça de Deus, recebeu a salvação através da fé em Jesus. Então, Davi não está ensinando aqui um tipo de salvação pelas obras, você é aceito por aquilo que você faz. Não, a fé está implícita aqui. A fé é um pré-requisito para agradarmos a Deus, e a nossa obediência a Ele é o resultado prático da nossa fé. Porque quem crê, obedece. Repetindo então, se nós quisermos ter o privilégio e a honra de entrarmos à presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto, nós devemos obedecer a palavra de Deus em tudo aquilo que ela nos ordena. Isso com relação a todas as áreas da vida, com relação aos nossos pensamentos, motivações, palavras e ações. E também devemos entregar o nosso amor, lealdade e confiança apenas aquelas coisas que Deus afirma serem dignas de receberem o nosso amor, lealdade, confiança. Aí nós chegamos no versículo 5. Este quem? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quem assim faz e assim vive, não apenas será aceito na presença de Jesus para cultuá-lo, como também será recompensado por Jesus com a bênção e com a justiça de Deus que lhe trará a salvação. E nós devemos entender aqui salvação no seu sentido mais amplo possível. Salvação não apenas no sentido eterno, no sentido com relação à eternidade. Salvação não apenas com relação ao perdão dos pecados, mas salvação de toda e qualquer situação que nos seja desfavorável. Salvação de toda e qualquer situação que nos traga angústia, sofrimento e tristeza. Desde que nós começamos a pregar em Salmos, em quase todas as pregações, essas palavras, são quase que onipresentes, elas aparecem de forma constante. Angústia, sofrimento, tristeza. E por quê? Por que elas aparecem quase que de forma constante? Exatamente porque a grande maioria dos salmos, ou na grande maioria dos salmos, nós encontramos o salmista em desespero. Nós encontramos o salmista pedindo a Deus que Deus o salve da circunstância que se abateu sobre ele. Nós encontramos o salmista pedindo que Deus o salve daquela situação que lhe causa angústia, sofrimento e tristeza. E curiosamente, no Salmo 24, não é um desses salmos. O Salmo 24 não é um salmo de lamento. No Salmo 24, o salmista não está lamentando a sua situação desfavorável. Ele não está lamentando a sua angústia, o seu desespero, a sua tristeza, o seu sofrimento. O Salmo 24 é um salmo
de reinado. É um salmo que fala acerca do reino de Deus, um salmo que convida o povo de Deus a festejar as vitórias do seu rei, as vitórias do Rei da Glória. Então, no Salmo 24, curiosamente, nós não encontramos as palavras angústia, sofrimento e tristeza. Mas ainda que nós não encontramos essas palavras aqui, não significa que esse salmo não faça provisão para as nossas vidas com relação à angústia, sofrimento e tristeza. Porque olha de novo o versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Imagine que você tem um problema cardíaco. Você tem um problema no coração. Não um problema sentimental, um problema no coração, realmente, esse músculo que bombeia sangue. Você tem um problema de coração e a única solução é um transplante. Você precisa de um transplante de coração. E você está na fila para receber o transplante. E daí finalmente chega a sua vez. Você teve a sorte de ter chegado a sua vez e você não ter morrido, porque muitas pessoas têm o azar de quando chega a sua vez para receber o transplante, essas pessoas já morreram, porque demorou muito. Né? Não, você teve a sorte de chegou a sua vez e você ainda não morreu. Só que em vez de receber um coração, você recebe um rim. Aí você pensa, não, mas eu não precisava de um rim, o meu rim está bom. O meu problema é o coração. Por que você receberia um rim se o que você precisa é um coração? Por que Jesus te abençoaria numa área que não é a tua necessidade? Imagine que você está doente. Então a bênção que você precisa de Deus é a cura daquela doença. Mas Deus te abençoa com muito dinheiro. E a doença que você tem não pode ser curada com dinheiro. Não existe cura. Você pode pagar os melhores médicos, os melhores tratamentos e não vai te curar, porque aquela doença é incurável. Deus jamais abençoaria um seu filho, um filho seu que precisa de cura. Deus jamais daria a essa pessoa a bênção financeira, porque não é a necessidade dela. Deus não vai dar um rim para alguém que precisa de um coração. Se a pessoa precisa de um coração, Deus vai dar a ela um coração. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega só uma vaidade, nem jura enganosamente, essa pessoa receberá a bênção do Senhor, não uma bênção que não tenha nada a ver com a sua situação que lhe traz angústia, desespero e tristeza. Não, a bênção que vai receber é exatamente a bênção que vai resolver essa circunstância. Então, tendo essa promessa da parte de Deus, tendo a promessa de que este vai receber a bênção de Deus, persevere e insista com Deus em oração, como nós estamos vendo nas várias pregações que estamos fazendo em Salmo. Busque dele a bênção que você precisa, sempre obedecendo a Deus em todas as coisas. Por quê? Porque aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega só uma vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, que vive de acordo com a palavra de Jesus, essa pessoa vai ser recompensada por Jesus. Versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Muitas pessoas se gloriam de buscarem a Deus. Eu busco a Deus. O que é buscar a Deus?
é ser limpo de mãos, puro de coração, não entregar a sua alma à vaidade e nem jurar enganosamente. Isso é buscar a Deus. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que obedecem a Jesus e são por Ele recompensados, esse é o tipo de pessoa que verdadeiramente busca a Deus. Há pouco, nós mencionamos que esse salmo é um salmo de reinado, é um salmo que nos convida a festejarmos e celebrarmos com o Rei da Glória as vitórias do seu reino. Mas onde é que nós encontramos o Rei da Glória sendo vitorioso nesse salmo? Até agora nós não vimos vitória alguma, né? Até agora nós vimos que, por ser o Criador de todas as coisas que existem, todas as coisas pertencem a Jesus. Nós também vimos que o pecado contaminou toda a criação e por isso mesmo toda a criação foi lançada debaixo da maldição de Deus. E como consequência, a humanidade foi expulsa do jardim, do tabernáculo, do reino de Deus. Mas Jesus não abandonou a sua criação. Jesus não abandonou a sua criação à maldição, por isso mesmo Deus estabeleceu com a humanidade o pacto da graça, prometendo neste pacto a vinda de um Salvador que destruiria Satanás e desfaria as suas obras, restaurando a criação ao seu propósito original, levando a criação ao seu destino. É pela fé nesse Salvador que a humanidade redimida recebe o poder e a capacidade para obedecer a palavra de Deus em todas as áreas e circunstâncias da vida, o que lhes garante o privilégio e a honra de entrar na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto. Antes, nós comparamos os versículos 3, 4 e 5 ao Salmo 15. No Salmo 15, o povo de Deus estava vindo ao Monte Sião, estava peregrinando até o Monte Sião, e os peregrinos perguntavam quem era digno de entrar na presença de Deus. Eles estavam indo até o Monte Sião para celebrar algumas das festas que Deus havia ordenado, como a festa da Páscoa, por exemplo, que deveria ser celebrada na presença de Deus, no tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança. Então, à medida em que eles se aproximavam no Monte Sião, os peregrinos perguntavam quem era digno de entrar na presença de Deus. Já o Salmo 24, ele faz a mesma pergunta, mas num contexto diferente. O povo está chegando ao Monte Sião, mas não porque eles vão festejar a Páscoa, por exemplo, não. Eles estão chegando ao Monte Sião vindo do campo de batalha, onde os seus inimigos foram derrotados. A procissão do Salmo 24 é uma procissão que vem do campo de batalha, uma procissão de vitória. E à medida em que se aproximam do Monte Sião, o povo vitorioso pergunta quem era digno de subir a este monte e entrar na presença de Deus que se manifestava sobre a Arca da Aliança no tabernáculo. Mas não era apenas o povo que vinha nessa procissão vitoriosa em direção ao Monte Sião. A Arca da Aliança também estava acompanhando o povo. A Arca da Aliança também estava em procissão, vinda também do campo de batalha. É por isso que, ao chegar diante dos portões de Jerusalém, o que o povo grita? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E os guardas das portas de Jerusalém perguntam, quem é este Rei da Glória? E o povo, vindo do campo de batalha, vitorioso, responde, o Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E o povo continua, gritando aos guardas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E os guardas perguntam ao povo, quem é este Rei da Glória? E o povo responde, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Em situações específicas, o povo de Deus levava a Arca de Deus
para o campo de batalha, para garantir a vitória. E essa prática surgiu provavelmente por causa das palavras de Moisés proferidas a Deus quando, diante da arca, ele disse o seguinte: quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersados os teus inimigos, fujam da tua presença os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Isso em Números 10, versículos 35 e 36. Para garantir que os seus inimigos seriam derrotados, em situações estratégicas, a arca da aliança acompanhava o povo até o campo de batalha. E então, a arca da aliança, símbolo da presença gloriosa de Deus no meio do povo, garantia e dava vitória a eles. E então eles voltavam em procissão vitoriosa, trazendo a arca até o seu lugar de repouso, até o Monte Sião. E ao chegar diante das portas da cidade, eles gritavam aos guardas aquilo que nós vimos, os versículos 7, 8, 9 e 10. Como isso se aplica a nós? Os cultos que nós oferecemos a Jesus devem ser, ou pelo menos deveriam ser, momentos em que celebramos com Jesus, o Rei da Glória, as vitórias do seu reino. E para que tenhamos a honra e o privilégio de entrarmos à presença de Jesus para celebrarmos com Ele as suas vitórias, nós devemos viver à altura das suas vitórias, obedecendo a sua palavra em todas as áreas e circunstâncias das nossas vidas. Porque, na verdade, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos à altura das vitórias de Jesus, quando nós vivemos uma vida digna das vitórias de Jesus, nós estamos cooperando com Jesus nas vitórias do seu reino. Porque de nada adianta nós nos desesperarmos com os ataques satânicos contra a família. Esse é o grande temor da igreja no Brasil e no mundo. Os ataques satânicos contra a família. A doutrinação homossexual na escola, a destruição dos papéis de homem e mulher na sociedade, na família. De nada adianta nos desesperarmos com os ataques satânicos contra a família, como Deus a estabeleceu, se as nossas famílias não refletem a ordem criada por Jesus Cristo. A solução do reino de Deus para a doutrinação satânica que pretende normalizar o homossexualismo e outras aberrações que destroem a família como Deus a criou, a solução do reino de Deus para isso não é votar no candidato A ou B, ou C, ou D. Porque o que o candidato A, B, C ou D pode fazer contra os ataques de Satanás? Você sabe qual é a solução do reino de Deus? Qual é a solução do Rei da Glória para os ataques satânicos contra a família? É a nossa obediência à ordem que o próprio Jesus estabeleceu na criação. Sendo Jesus o Deus Criador, Ele ordenou a criação em várias esferas de autoridade.
E sobre cada uma dessas esferas, ele estabeleceu uma hierarquia que deve ser obedecida. Uma das esferas de autoridade ordenada por Jesus na criação é a família. E a hierarquia que Jesus estabeleceu na família segue a seguinte ordem: homem, mulher, filhos. O homem é o cabeça do lar. O homem é o rei da sua família. O homem é o sacerdote da sua família. O homem é o profeta da sua casa. É o pastor da sua família. O que significa que ele é o responsável último por tudo aquilo que diz respeito à sua mulher e os seus filhos. É o homem e não a mulher que deve ser aquele que conduz a sua família na oração a Deus. É o homem e não a mulher que deve conduzir a sua família no ensino da Escritura. A mulher é a ajudadora idônea do homem, sempre lhe dando conselhos segundo a palavra de Deus, ajudando também o seu marido na criação dos seus filhos, na doutrina e admoestação do Senhor. Todas as vezes que essa hierarquia estabelecida por Jesus na família não é respeitada, ou por rebeldia, ou por omissão, a tragédia vai acontecer. E a maioria das famílias cristãs se rebelou contra a hierarquia estabelecida por Deus na família. Porque normalmente não é o homem que é aquele que guia a sua família na oração. É a mulher. Todas as vezes que a hierarquia estabelecida por Jesus na família não é respeitada, ou por rebeldia, ou por omissão, a tragédia vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Você, homem, pai de família, você está tão preocupado assim com os ataques satânicos contra a família, da forma como Deus a estabeleceu? Não pense que políticos pecadores e fracos serão capazes de deter esse ataque. Porque eles não podem derrotar Satanás. Eles são pecadores, eles estão debaixo da escravidão do diabo. Como alguém que está escravizado ao diabo pode derrotar o diabo? Apenas o Rei da Glória pode derrotar os ataques de Satanás. E o Rei da Glória ordena que você, homem, se porte como rei, sacerdote e profeta na sua casa, na tua família. Se a tua mulher é aquela que lidera a tua família na oração, no estudo da palavra, você, homem, você já foi derrotado pelo diabo. Se você pensa que a tua única responsabilidade como homem é providenciar coisas materiais para a tua família, você já foi derrotado pelo diabo. Você não tem por que se preocupar com relação aos ataques satânicos do diabo contra a família, porque você já foi derrotado. Se você não percebe que assim como Jesus santifica a igreja, você deve garantir que a sua esposa e os seus filhos também sejam santificados, você, homem, já foi derrotado pelo diabo. Então de nada adianta ficar, a gente tem que votar no candidato A, porque é ele que vai salvar a família cristã. A gente tem que votar no candidato B, porque é ele que vai salvar os nossos filhos da doutrinação satânica e homossexual. Não.
Você já foi derrotado. Se você acha que a tua responsabilidade é apenas disciplinar os filhos com a vara, mas você não gasta tempo com eles, educando-os na doutrina e admoestação do Senhor, ensinando os teus filhos a amar e obedecer a palavra de Deus, tanto por palavras como por atos, você, homem, já foi derrotado pelo diabo. E o mais triste é que você nem mesmo percebeu que já foi derrotado. E estando tão cego, você acha que políticos pecadores e fracos serão capazes de derrotar os ataques do diabo contra a família? Quando você despreza aquilo que o Rei da Glória ordenou como você conduza a sua família. Arrependa-se da sua rebeldia contra o Rei da Glória. Arrependa-se da sua omissão como rei, sacerdote e profeta da tua casa. A partir de agora, obedeça às responsabilidades que Jesus, o Rei da Glória, colocou sobre você. Fazendo isso, você vai garantir que a tua família estará segura contra os ataques do diabo. E pelo exemplo, você estará cooperando com Jesus nas vitórias do seu reino. Por quê? Porque as pessoas, as famílias ao teu redor vão olhar para a tua família e vão dizer, nossa, olha a família daquela pessoa, como é uma família bela, organizada. E eles vão olhar para o teu exemplo e eles vão perguntar o que é que tem de diferente na família dele com relação à minha família. Você vai garantir não apenas que a tua família estará segura contra os ataques do diabo, mas você estará, pelo seu exemplo, cooperando com Jesus nas vitórias do seu reino. Esse é apenas um dos muitos exemplos que nós poderíamos dar. Viva à altura das vitórias de Jesus, viva de forma digna das vitórias de Jesus, para que você receba dele o privilégio e a honra de celebrar na sua presença as vitórias do seu reino. Viva à altura das vitórias de Jesus e você cooperará com ele nas vitórias do seu reino. Viva de forma digna das vitórias de Jesus. E você estará cooperando com Jesus na restauração de todas as coisas. Conforme a gente viu lá no início, quando a gente citou as palavras de Paulo aos Colossenses. Viva a altura das vitórias de Jesus e você estará cooperando com Jesus na restauração de todas as coisas. Você estará cooperando com Jesus na condução de toda a criação ao destino pretendido por Deus. Você estará, pelo seu exemplo, cooperando com Jesus na condução do Brasil a um destino próspero e justo. Não porque você votou no candidato A ou B, mas porque você está obedecendo a Deus, porque você está obedecendo o Rei da Glória, a sua palavra. Você viverá à altura das vitórias de Jesus, obedecendo a sua palavra em todas as áreas e circunstâncias da vida. Viva à altura das vitórias de Jesus e Ele vai te recompensar. Você não apenas vai cooperar com Ele no seu reino, Ele vai te recompensar, como nós vimos antes, com a bênção, com aquela bênção que vai te salvar da angústia, do sofrimento e da tristeza. Viva à altura das vitórias de Jesus e Ele te recompensará. Agora, viver à altura das vitórias de Jesus, viver de forma digna das vitórias de Jesus, é apenas parte da tua responsabilidade. Porque a tua obediência pessoal,
ela apenas coopera com as vitórias de Jesus de forma indireta, apenas pelo exemplo. Você também deve cooperar de forma direta com Jesus nas vitórias do seu reino. E é isso que nós veremos agora rapidamente. Se vocês quiserem uma discussão um pouco mais longa acerca da luta que nós devemos empreender a favor do reino de Deus, vocês devem ouvir as pregações que nós fizemos nos Salmos 20 e 21. Versículo 7. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como nós já explicamos antes esses versículos aqui, como nós já afirmamos que nesses versículos aqui, a Arca da Aliança está voltando com o povo do campo de batalha, e é com relação à Arca da Aliança que o povo ordena que as portas da cidade se levantem para que o Rei da Glória, cuja presença se manifestava na Arca da Aliança, para que o Rei da Glória entrasse na cidade. Nós não vamos gastar muito tempo aqui, porque nós já explicamos isso. As portas da cidade devem ser abertas para que a Arca da Aliança volte ao tabernáculo e lá repouse. Antes, em pregações passadas, nós afirmamos que o Jardim do Éden foi o primeiro tabernáculo, a primeira manifestação do tabernáculo de Deus e do seu reino sobre a face da terra. Nós também dissemos que uma das responsabilidades de Adão era expandir esse jardim, expandir esse tabernáculo, expandir o reino de Deus por toda a terra. Nós afirmamos também que, ainda que o pecado e a rebelião de Adão tenham colocado toda a criação debaixo da maldição de Deus, Jesus não desistiu do propósito original de expandir o jardim, o tabernáculo, o seu reino por toda a terra, restaurando todas as coisas, conduzindo-as ao destino preparado por Deus desde o princípio. Essa responsabilidade foi assumida por Jesus. Adão fugiu dessa responsabilidade. Adão se rebelou contra essa responsabilidade. E Jesus assumiu essa responsabilidade quando ele nasceu neste mundo como um homem. É por isso que Paulo chama Jesus de o segundo Adão, o último Adão. Jesus é aquele que cumpre todas as coisas que Adão não cumpriu. Jesus assumiu a responsabilidade rejeitada por Adão, de expandir o jardim, expandir o tabernáculo de Deus, expandir o reino de Deus por toda a terra. E Jesus, tendo assumido essa responsabilidade, ele passou, ou melhor, ele repassou essa responsabilidade a todos aqueles que, crendo nele, foram feitos novas criaturas. A todos aqueles que, crendo nele, foram feitos participantes da nova criação. Mas como nós cumprimos essa responsabilidade de expandir o jardim, o tabernáculo, o reino de Deus por todo o mundo, para que a criação seja restaurada e conduzida ao seu destino pretendido por Deus desde o princípio? Como é que nós cumprimos essa responsabilidade que Jesus repassou a nós por nós termos crido nele e tendo sido feitos novas criaturas nele? Antes de subir aos céus, para iniciar o seu reinado à destra do Pai, Jesus disse as seguintes palavras: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a gente poderia perguntar, tá bom, mas autoridade para fazer o quê? Jesus nos dizia: eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra para restaurar todas as coisas nos céus e na terra, para conduzir toda a criação ao destino preparado por ela, ou melhor, para ela, desde o princípio. E se nós perguntássemos, tá bom, mas como é que isso vai ser concretizado? Jesus nos diria: portanto, ide,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. É através da pregação do Evangelho às nações, e à medida em que discipulamos as nações a obedecerem todas as coisas que Jesus ordenou na sua palavra, é a partir disso que Jesus obtém vitórias para o seu reino. É a partir da pregação do Evangelho e do discipulado das nações que Jesus restaura a criação ao seu propósito original. É a partir da pregação do Evangelho e do discipulado das nações que Jesus conduz a criação ao destino de prosperidade e justiça pretendidos desde o princípio. Você sabe qual é o destino que Jesus tem para o Brasil? O destino de Jesus para o Brasil é um destino de prosperidade e justiça. Este é o destino que Jesus preparou para o Brasil desde antes da criação do mundo. Que o Brasil seja um país próspero e seja uma nação justa. E a gente pode afirmar isso com toda certeza, porque o destino de Deus para toda a criação é um destino de prosperidade e justiça. Deus não criou o mundo e o universo para a maldição. Deus criou todas as coisas para que todas as coisas prosperem de acordo com a sua graça, de acordo com a sua misericórdia, e que para todas as coisas manifestem a sua justiça, a sua santidade. Por muito tempo, nós temos colocado as esperanças de um Brasil próspero e justo em políticos pecadores e fracos. E o que nós conseguimos com isso? Conseguimos deixar o Brasil cada vez mais fraco, cada vez mais pecador. Porque é só isso que políticos pecadores e fracos conseguem fazer. Eles só conseguem deixar a nação mais fraca. Eles só conseguem deixar a nação mais pecadora, a sua própria imagem e semelhança. O que impede o Brasil e o mundo, nós vamos falar aqui especialmente do Brasil, o que impede o Brasil de alcançar o destino de prosperidade e justiça planejados por Jesus é o pecado da nação. É o pecado do seu povo. É por isso que Jesus é o único que pode conduzir o Brasil, os brasileiros, ao seu destino de prosperidade e justiça. Por quê? Porque ninguém mais, além de Jesus, pode nos salvar daquilo que nos impede de alcançar o nosso destino. É o pecado. Só Jesus pode nos salvar do pecado. Ninguém mais, além de Jesus, pode dizer com propriedade e efetividade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque somente Ele pode dizer isso. Porque somente Ele ofereceu a sua vida como sacrifício a Deus para a salvação dos pecadores. Jesus não depende do apoio popular para salvar a nação. Jesus não tem que ficar mendigando votos para salvar a nação. A autoridade de Jesus é ilimitada. Ele não recebe
um mandato de 4 anos com uma influência política pequena. Não, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não é um mero prefeito, um mero governador de estado, um mero presidente da república. Não, ele é o rei da glória, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, poderoso nas batalhas. A autoridade de Jesus se estende dos céus à terra e o seu governo é um governo que não dura por 4 anos, podendo ser estendido a mais 4 anos caso ele seja reeleito. Não, o seu governo é eterno, pois somente ele, depois de morto, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus, coroado rei da glória, determinando os destinos das nações, até que todos os seus inimigos sejam colocados como uma plataforma para os seus pés. Políticos fracos e pecadores somente pode fazer do Brasil uma nação fraca e pecadora. Somente Jesus tem a capacidade e autoridade para fazer do Brasil uma nação próspera e justa. E você vai cooperar com Jesus na restauração do Brasil quando você ordenar que as portas do Brasil se abram para que entre no Brasil o Rei da Glória. Essa é a aplicação desses versículos para nós aqui. Na antiga aliança, o tabernáculo de Deus estava limitado ao Monte Sião, mas a partir de Jesus, Deus deve ser adorado não apenas em Jerusalém, ou no monte lá que os samaritanos diziam. Não, Deus deve ser adorado em todo o mundo. A presença de Deus deve ser manifesta em todo o mundo. Então é nossa responsabilidade ordenarmos que as portas do Brasil se abram para que entre o Rei da Glória. Não perca tempo, então, nem energia lutando pela vitória do candidato A ou B, porque eles não podem fazer nada, eles não são o Rei da Glória. Invista o teu tempo e a tua energia cooperando com o único que de fato pode restaurar o Brasil, e não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Gaste o teu tempo e a tua energia cooperando com o único que pode conduzir o Brasil e o mundo ao seu destino de prosperidade e justiça. Então, obedeça a Jesus. Em primeiro lugar, orando para que o seu reino se expanda na tua casa, entre a tua família, na tua cidade, na tua nação e no todo mundo, orando da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Obedeça a Jesus, coopere com Jesus, orando dessa forma. E coopere com Jesus também obedecendo a Ele no que diz respeito à pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho a todas as pessoas do teu convívio, todas as pessoas com as quais você convive, todas as pessoas com as quais você tem contato. Discipule essas pessoas, ensinando elas a obedecer tudo aquilo que Jesus ordena na Escritura. E se a arca da aliança acompanhava o povo no campo de batalha para garantir a eles a vitória, saiba que Jesus, o Rei da Glória, estará com a igreja, com você até o final, se você lhe obedecer, porque Jesus, depois de dar as ordens da grande comissão, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E certamente Jesus, vendo a tua cooperação nas vitórias do seu reino, Jesus não deixará de lutar com você as tuas batalhas e lutas.
Se você se juntar a Jesus, lutando com Ele, ombro a ombro, lado a lado, pelas vitórias do seu reino, certamente Jesus vai se juntar a você nas tuas lutas, nas tuas batalhas. Coopere com Jesus nas vitórias do seu reino, e o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, vencerá por você as tuas lutas e as tuas batalhas. Coopere com as vitórias de Jesus e você receberá dele a vitória. Nós estamos em um ano eleitoral. E isso significa que você deve votar com inteligência e consciência. Você deve votar no candidato que, segundo aquilo que você entende, é o melhor candidato possível. Mas não pense por um momento sequer que o Brasil se tornará uma nação próspera e justa através da vitória do teu candidato. O Brasil se tornará uma nação próspera e justa não através da vitória do candidato A ou B, mas através das vitórias de Jesus e do avanço do seu reino. Então, não invista o teu tempo e a tua energia em quem não pode restaurar nem salvar o Brasil. Não caia no pecado da idolatria política, de pensar que é a política que pode salvar. Deus até pode usar políticos, mas não é os políticos que salvam. Então não perca tempo com aqueles que não podem fazer. Não perca tempo com aqueles que no máximo podem ser ferramentas usadas por Deus. Invista o teu tempo em Deus. Invista o teu tempo e energia lutando ao lado de Jesus pelas vitórias do seu reino. E você fará isso de duas formas: vivendo à altura das vitórias de Jesus e cooperando diretamente com Ele nessas vitórias. E então você receberá não apenas o privilégio e a honra de ser aceito por Jesus na sua presença para celebrar com Ele as suas vitórias, mas você mesmo será recompensado. Viva à altura das vitórias de Jesus e você será por Ele abençoado, de modo a ser salvo da angústia, da tristeza e do sofrimento. Coopere com Jesus nas vitórias do seu reino e Ele cooperará com você, vencendo no teu lugar as tuas lutas e as tuas batalhas. É deste modo que não apenas o Brasil, mas o mundo alcançarão o seu destino de prosperidade e justiça. É desse modo que aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses vai se cumprir. É desse modo que aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, vai se cumprir. A criação está gemendo, esperando o quê? Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, então manifeste a tua natureza como filho de Deus. E coopere com Jesus na libertação da criação do cativeiro do pecado. É deste modo, e apenas deste modo, que o Brasil e o mundo alcançarão o seu destino de prosperidade e justiça. E Jesus não é injusto para esquecer de como você lutou ao lado dele para expandir o seu reino. Ele vai te recompensar. Coopere com as vitórias de Jesus através da oração e da pregação do Evangelho, e Ele te recompensará com a vitória nas suas lutas e batalhas pessoais.
viva à altura das vitórias de Jesus e coopere com essas vitórias, e você será por Ele recompensado com bênção, salvação e vitória. Amém.